Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Hoje iniciamos o Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa. Pela manhã tivemos a Missa dos Santos Óleos, os óleos que nos ungirão durante todo o ano. E agora a instituição da Eucaristia na missa chamada do Lava-Pés, onde lembramos a humildade de Jesus e lembramos também para que veio. Bem, que o Senhor possa nos abençoar muito, que possa agir profundamente em nossa vida. Por isso, vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente até a morte. Mãezinha querida, nos ajude a acolher essa verdade e sermos como Ele, obedientes ao Teu Evangelho até a morte. Porém, até a ressurreição da morte também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos, vamos fazer agora o nosso ato de contrição, nos preparando para tudo aquilo que o Senhor tem a realizar em nossa vida. E vale aqui um lembrete, é muito bom, é muito indicado que se você ainda, durante a Quaresma, não fez ainda a sua confissão, faça essa reflexão e procure um sacerdote, ainda dá tempo. Até o último instante, vale a pena buscar a confissão, vale a pena buscar a reconciliação com o nosso Deus. Rezemos. Senhor, que durante a última ceia, com os seus discípulos, na noite em que foi entregue, deixou à Igreja o memorial de sua paixão e ressurreição. Concedei que pela penitência nos associemos cada vez mais plenamente à vossa paixão. Amém. Como você tem percebido, durante toda essa Semana Santa, suplicamos uma graça para cada dia. Hoje, Quinta-feira Santa, suplicamos a Deus a graça de prolongar a minha vida, a nossa vida, o gesto de Jesus do lava-pés. Para que isso se manifeste em nossa história, em nossa vida, rezemos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de fazer nossa semana uma caminhada silenciosa unidos a Jesus. A palavra de Deus realmente tem que ser luz para o nosso caminho, luz para os nossos pés. Ela deve nos orientar nesse mundo tão confuso, nesse mundo com tanta oferta, com tanta proposta que nos leva à morte. Precisamos da luz de Deus que nos leva à vida. Vamos então rezar clamando o Espírito Santo para nos preparar para acolher a palavra de hoje. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Com muita alegria e esperança, acolhemos a pregação que será feita pelo Padre Sebastião Romário. Ele prega sobre a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, nós estamos hoje celebrando o início do Tríduo Pascal, momento em que Jesus prepara os seus discípulos para viver na ausência do Mestre. Jesus está agora reunido com seus apóstolos e, neste momento, celebra a sua Páscoa, antecipando. Por isso, nós vamos ouvir com muita atenção a palavra do Senhor, que vai nos contextualizar ainda mais dentro deste momento importante da vida de Jesus, em que ele caminha para Jerusalém. Já está chegando na cidade de Jerusalém. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor, que está no Evangelho de São João, no capítulo 13, versículos de 1 até
o 15. Ouçamos com muita atenção o que nos diz a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amastes os seus que estavam no mundo, até o extremo o amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava. Levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estavam cingindo. Chegou Simão, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu Jesus: o que faço não compreendes agora, mas irá compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. Jesus lhe respondeu: se eu não lavar seus pés, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis puros. Depois de lhe lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós começamos o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado. Celebramos hoje o nosso dia, o dia do sacerdote, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio cristão. Com a missa que tivemos hoje na cidade de Trindade, chamada Missa do Crisma, nós renovamos nossos compromissos sacerdotais, renovamos os nossos compromissos com o reino de Deus, renovamos como que naquele dia da Santa Ceia, que foi para nós o maior exemplo de humildade, de amor e ao mesmo tempo de reconhecimento de que os discípulos eram aqueles que deviam
continuar o projeto de Jesus. Por isso, Jesus institui a Eucaristia como sinal visível de sua presença no mundo. Por isso, quando nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos a presença real de Jesus. E foi nesse momento, no gesto de humildade, que Jesus institui a Sagrada Eucaristia. E hoje, nesta leitura, nós ouvimos que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, quer dizer, até o extremo. E Jesus mostra este amor com um gesto concreto. Tirou as suas vestes, porque eram vestes reais, de príncipe, de mestre, e vestiu a veste do servidor. Quando fala na toalha que ele colocou, é como que o avental do trabalhador. Jesus amarrou a toalha na cintura, como que um avental, quer dizer, sinal daquele humilde que trabalha. E Jesus então pegou a bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Esse gesto do lava-pés é o gesto de humildade. Pedro nos dá essa contribuição quando ele repreende Jesus: Senhor, jamais me lavarás os pés. Mas Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Aceitar Jesus lavar os pés é também um gesto de acolhida a esse projeto de amor. E então Pedro dizendo: Senhor, se é para fazer parte contigo, eu quero ser lavado por inteiro. Quer dizer, eu quero fazer parte por inteiro. Jesus disse: não é necessário. Apenas o gesto do lava-pés de humildade, a maior expressão de humildade do Senhor. E Jesus então, passando, começou a lavar os pés, e ele sabia muito bem quem iria traí-lo. Esse gesto de Jesus é um gesto que nós precisamos aprender. Gesto em que nós precisamos reconhecer que nós não somos senhores, nós somos servos. Nós somos servos, para que assim o amor, a graça de Deus aconteça. E Jesus disse: eu vos dei o exemplo, agora vá e faça o mesmo. Nós somos convidados por Deus a repetir este gesto de Jesus de lavar os pés uns dos outros, sinal de humildade. Por isso, vamos pedir ao Senhor, nos dê muita humildade para acolher o nosso irmão como nosso Senhor, aquele que nós devemos servir, principalmente os mais carentes. Nós estamos aqui a serviço um do outro, um lavando os pés do outro. Peçamos ao Senhor esta graça de viver santamente na sua presença, como Ele viveu, como Ele nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A palavra trata de exemplo, e exemplo é fundamental na nossa vida. Devemos observar os bons exemplos e, acima de tudo, devemos ser bons exemplos para quem nos observa. E é muito importante que você participe conosco. Eu tenho muita alegria de estar rezando com você diariamente, mas na medida que você participa, a nossa oração será com certeza mais eficaz na sua vida. Vamos agora ao momento edificando sobre a rocha. Hoje nós acolhemos, no momento edificando sobre a rocha, a participação da Fátima, lá do bairro Feliz. E a Fátima pergunta assim:
Francisco Júnior, por que tem a adoração do Santíssimo depois da missa do lava-pés? Fátima, legal, bem observador, e é importante que a gente participe da missa e depois, pelo menos um pouco, participemos da adoração ao Senhor. Ao longo da história, foi se criando o costume de considerar o lugar da reposição como sendo o Santo Sepulcro. Os fiéis iam venerar Jesus que fora colocado no túmulo. Porém, é preciso que os fiéis sejam esclarecidos sobre o sentido da reposição. Ele consiste na conservação do corpo do Senhor para a comunhão dos fiéis na celebração da Santa Cruz, lá na Sexta-feira Santa e para os enfermos. Portanto, é um convite à adoração ao Santíssimo em um determinado local, previamente preparado, fora da nave da igreja, quer dizer, fora da igreja em si e da capela do Santíssimo, obviamente, que deve ser silencioso, a adoração deve ser silenciosa e deve se prolongar ao admirável sacramento instituído nesse dia. É uma experiência diferente, não é como a adoração do dia a dia. Tem algo que deve ser observado, é um momento de espera, é um momento de vigia, literalmente. Você pode aprofundar e entender melhor essa experiência buscando auxílio no livro O Ano Litúrgico, de Augusto Berganini, na página 322. Rezemos agora com Maria. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Amém. Rezemos juntos com fé e vontade, porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje conta uma passagem interessante entre uma mãe e uma filha. A história é contada pela filha. Quando era bem pequenininha, a mãe perguntou para ela: minha filha, qual é a parte do corpo que você acha ser mais importante? A menininha, que gostava muito de música, na hora respondeu: é o ouvido, mamãe. Ela falou: não, minha filha, não é o ouvido, porque tem muitas pessoas que são surdas e vivem muito bem. Passou aí um bom tempo. E a menina ficou matutando aquilo. Depois de um ano, mais ou menos, numa outra oportunidade, a mãe voltou a perguntar para a criança: minha filha, e aí? Você já sabe qual é a parte do corpo mais importante? A filha rapidamente respondeu: mamãe, é a visão, são os olhos, porque as pessoas precisam muito enxergar. E a mãe respondeu: sim, minha filha, mas existem também pessoas cegas e elas se dão bem, elas podem ter uma vida normal. É muito importante, mas não é assim. E assim foi. Coração, rim, mãos, tudo a filhinha foi tentando e ela estava achando aquilo um jogo interessante. Acontece que faleceu o seu avô. E lá no velório, a criança observando, e ela ficou muito tocada com aquilo, porque ela viu, por exemplo, seu pai chorar e era a segunda vez que isso acontecia. E ela ficou muito comovida com toda aquela cena. Pouco antes de sepultá-lo, a mãe se voltou para aquela criança e perguntou para ela mais uma vez: e agora, minha filha, qual é a parte do corpo mais importante, na sua opinião? A menininha se assustou dela perguntar naquela hora, porque para ela era um jogo. E no momento onde ela sentiu tanto sofrimento, onde ela viu o pai, os irmãozinhos, os primos, a mãe, e a mãe com lágrimas nos olhos lhe ensinou: minha filha, eu vou te ensinar hoje. A parte mais importante do corpo são os ombros. Ela olhou assim: os ombros, mamãe? Sim, porque os ombros você pode oferecer para alguém que você ama no momento de dor. É nesse momento que você entende que de nada adianta ser egoísta, que de nada adianta ser feliz sozinho, que na vida vale a pena partilhar. E aquele que se oferece, aquele que se sensibiliza com o sofrimento do outro, ele sabe valorizar o ombro, o apoio, a amizade. E ela então aprendeu e algum tempo depois encontrou um trecho que eu vou ler para vocês em algum livro que ensina muito, que diz assim: as pessoas se esquecerão do que você disse. As pessoas se esquecerão do que você fez. Mas as pessoas nunca se esquecerão de como você as fez sentir. Os bons amigos são como estrelas, que você nem sempre as vê, mas você sabe que sempre estão lá. Interessante isso, porque nós não somos o que fazemos, o que falamos, o que compramos, o que usamos.
mas nós somos, acima de tudo, o que relacionamos. Nós viemos a este mundo para amar e ser amados. E a gente percebe, curiosamente, o amor nos momentos mais difíceis. E neste momento, nós temos que ser amor para o outro. Rezemos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.